Caríssimos amigos, irmãos, irmãs, nossos votos de muita paz. Gostaria também de cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Nós gostaríamos de dizer que todos nós, sem exceção, somos grandes guerreiros. Guerreiros numa batalha, talvez a mais difícil de todas, quando nós nos conscientizamos que precisamos modificar-se. E é muito difícil mergulhar para dentro de si mesmo e reconhecer a reforma que tem que ser feita. E vira uma bagunça, como uma casa onde nós moramos e temos que movimentar móveis. Não podemos sair dela, mas temos que deixar em ordem. Essa é uma realidade de todos nós que conseguimos compreender através da luz da doutrina espírita. Por isso eu gosto muito quando diz estudar Kardec para entender Jesus, porque nós compreendemos Jesus por séculos na letra, e hoje nós conhecemos e entendemos Jesus em espírito, o que é fundamental para nós. A geração de hoje, e nós da terceira geração ou da primeira, nós já não admitimos mais a coisa da fé cega. Nós queremos uma razão, nós queremos resposta. E a doutrina espírita nos dá as respostas de que nós precisamos. Então, entendamos assim: todos os dias temos uma grande batalha nesse campo que somos nós, a nossa alma, vencer-se a si mesmo. Então, todos nós estamos aqui porque nós queremos bem viver. Todos querem, todos podem. Essa é a diferença, mas nem todos de nós compreendem o que é bem viver. Bem viver é você conhecer as leis divinas, mas começamos pelas leis de causa e efeito, ação e reação. Tudo que eu fizer eu vou receber, tudo que eu der eu recebo. Essa é da lei divina. Nada você vai fazer que você não receba de volta, o bem ou o mal. Então, tudo isso está dentro das leis imutáveis, das leis divinas. Então, não adianta você querer fazer barganha com Deus, fazer promessa: eu faço isso, acontece isso. Não. Estamos todos mergulhados num oceano de energias e nós somos coordenados e somos dentro de uma, vamos dizer, de uma conduta, de umas leis, de um código de leis divinas, imutáveis. E Deus, Ele é imparcial, não tem preferência, mas deixa cada um de nós segundo as suas causas, né? Então todo efeito vai surgir, toda causa surge um efeito. Então eu quero viver bem, eu desejo viver bem. Então eu tenho que, a primeira coisa que eu preciso conhecer, que tudo que eu fizer ao outro vem para mim. Qualquer gentileza retorna para mim, qualquer bem que eu pense retorna para mim. Tudo que fizer ao outro retornará para mim. É da lei isto, ninguém inventou. Por isso Jesus diz: faça ao outro tudo que você deseja para você, não faça ao outro que você não deseja para você. Se nós perdermos o evangelho inteirinho e tivermos a compreensão só dessa frase, nós já temos material para modificar-se a si mesmo. Então, nós colheremos sempre o que plantamos, mas eu levo aos senhores para pensar: o que estou plantando? O que vocês estão plantando? O que eu estou plantando? O que nós estamos plantando? Nós vamos colher. Eu falo plantar atos, ações, pensamentos, sentimentos. O que eu plantar, eu vou colher. Mas eu estou passando por dificuldade. Então você está colhendo alguma coisa que você plantou ontem. Mas você pode escolher a semente hoje e plantar
algo útil e você colher. Então, você pode estar colhendo espinhos hoje, porque você plantou, mas você pode semear trigo agora. E mais à frente um pouquinho, colheremos trigo. Então, nós precisamos começar aquela ideia de construir. Mas construir o quê? Naturalmente que nós já temos tudo que precisamos para nós sobrevivermos na nossa subsistência. Mas nós precisamos também, quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, quando ele fala o pão nosso de cada dia, ele não fala só do pão material, ele fala do pão espiritual. E nesse momento que nós estamos aqui, estamos buscando informações para buscar o pão espiritual amanhã. Porque não é aqui, nessa uma hora e meia que nós ficamos, que é o grande teste. O médium mesmo, o trabalhador, o espírito, o cristão em si, é lá fora que nós somos testados, que nós buscamos, que nós aprendemos, que nós lutamos, que nós exercitamos. Aqui é muito fácil, todo mundo pensa igual, ninguém quer o mal de ninguém, mas lá fora, quando você vai compartilhar o seu momento, a sua vida, o espaço, tem o seu colaborador, ou você é um empreendedor, como é que faz? Autônomo. E quando você tem que presidir uma casa espírita? A mais difícil tarefa de todas. Porque você tem que ter compreensão, aceitação, você tem que se calar, você tem que ouvir, sabe? Quando você trabalha é muito difícil, mas é uma ferramenta em construção de si mesmo. Para isso você precisa ter humildade, de reconhecer, mas não porque você é humilde, porque você já conhece a ferramenta chamada humildade, então você já começa a utilizá-la, mas você não é humilde ainda. Se tem alguém, está de parabéns, porque não é muito difícil, mas você já sabe se calar para não ter uma dissensão maior. Então a humildade também é um exercício que você vai fazendo. As pessoas muitas vezes vão agredir você e você vai ter que se calar para não criar uma dissensão maior. Isso já é uma humildade. Então nós temos que aceitar quem somos e deixar o que veio passar, passou, já foi, ontem é ontem, mas atendemos ao que virá. E o que virá, como nós vamos lidar com isto? O que virá amanhã? Amanhã é uma caixa de surpresa. Todos nós teremos uma caixinha de surpresa amanhã. E não é só ao amanhecer, talvez no decorrer do dia. A todo instante você vai se deparar com uma caixinha de surpresa. E você tem que estar atento para não perder uma existência toda. Há quem perca uma existência toda num minuto e leve séculos para reparar. Olha só a delicadeza da vida da gente, um momento impensado, um momento insano, de uma insanidade, um momento que você não consegue ter a paciência necessária, que você não consegue se calar para um mais tolo falar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos. Por que um mais tolo falar? Porque quando você está com raiva, se você observar você e alguém filmar, e depois você assistir, você falando, você vai falar, que tolo que eu estava na condição de tolo. E inteligente é aquele que estava te ouvindo, né, deixando você jogar para fora todo aquele mal que te faz, que às vezes nós precisamos. Então nós precisamos buscar humildade, pois sem isso não temos crescimento. E nós estamos falando de crescimento de ordem espiritual, mas não conseguimos ter um crescimento de ordem espiritual se não estivermos na matéria, estudando, trabalhando, buscando, vivendo, convivendo, relacionando-se numa família, numa sociedade, no trânsito. Estava conversando com meu amigo, o mais difícil de todos, né? Então, para crescer, precisamos começar a mudar a si mesmo. Há uma frase, eu não conhecia, a conheço há muito tempo agora, parece que ela é comum, eu que não tinha
esse conhecimento. Mude você e você muda tudo ao seu redor. Você não tem que mudar o outro, você tem que mudar você. E se você muda você, nada te atinge, nada te molesta, nada te agride, porque você é mansidão. Por isso que Paulo de Tarso fala, fora da caridade não há salvação. E muitos de nós confundimos caridade em dar. Caridade como dever é auxiliar o seu próximo, mas a caridade real é aquela que você modifica você. Está lá em Coríntios 13, podemos ir lá vê-lo, que ele fala, caridade é bondade, serenidade, e aí vai, né? Então, não ousemos querer mudar os demais, não vamos conseguir. Você não vai conseguir mudar sua esposa não vai conseguir mudar você não vai conseguir mudar seu filho, você vai conseguir direcionar seu filho e dar para ele informações, para ele poder ter material comparativo, para ele decidir, faço ou não faço, caio ou não caio, levanto ou não levanto. Mas a maioria dos filhos, com o perdão da palavra, são tolos. Eles não ouvem os pais, eles até contradizem os pais, mas eles não falam para os pais, você estava certo, porque o orgulho não deixa, sabe? Como nós éramos assim. Então nós precisamos ouvir os mais velhos, os mais maduros. Os pais são sábios, são os verdadeiros amigos. Aquele amigo da escola, da faculdade, não é seu amigo, é seu colega. Amigo é aquele que enfrenta com você as batalhas suas. Então nós precisamos fazer esse crescimento. E para ter esse crescimento, precisamos ter responsabilidade. Não basta estar envolvido, temos que estar dentro, temos que estar não envolvido, nós temos que estar comprometido. Você vai numa faculdade e você está envolvido na faculdade, mas se você não estiver comprometido, você sai dela sem saber nada. Em qualquer área, se você não está comprometido na casa espírita, um dia de chuva você não vem, mas se você está comprometido, você vem. Você tem que abrir, você tem que limpar. Ah, mas como você sabe? Porque muitas vezes eu queria não ir para a casa, penso que sou diferente, mas o comprometimento, eu tenho que ir lá, que hoje tem um trabalho mediúnico, tem atendimento fraterno, eu tenho diálogo com os espíritos, eu tenho que ir. Mas eu não estou bem, eu passei mal esse dia, hoje eu tive um dia em desequilíbrio. Equilibre-se, retome a sua serenidade, a sua sanidade e vai lá trabalhar. Percebe? O comprometimento é que segura a gente. Então nós temos que estar comprometidos, né? E aí nós vamos ver o resultado desse comprometimento de nossas ações e nossas vidas. E ela tudo vai dar certo. Mas você não vai deixar de enfrentar os vendavais da vida. Elas vão continuar, a chuva, o vento, tudo. Então nós precisamos ter essa conexão com o plano espiritual, com os mentores amigos, com os mentores da casa, porque tudo está conectado. Se nós queremos falar no celular, tem que ter uma conexão via satélite. E até uma figurinha que mostra, que não sei por que não entrelaça, né, as ondas, pensamentos, mas estão lá. Assim somos nós também, temos que ter uma conexão com o plano espiritual superior, senão nós não aguentamos. Nós vemos nos trabalhos mediúnicos, sabe que os nossos irmãos que estão em sofrimento, que eles querem mudar, mas o orgulho não deixa, mas eles estão loucos que o dialogador convença eles. Eles falam, se não fossem esses branquelos dos seus lados, nós acabávamos com vocês. Os branquelos são os nossos irmãos da espiritualidade. Kardec, quando estava codificando a doutrina espírita, havia um espírito que na época havia muito efeito físico, e eles atiravam pedra. E ele invoca esse espírito, o que não é recomendado hoje, mas na época Kardec fazia isso porque estava e precisava ser feito. E o espírito vai até a casa dele e diz, você quer que eu atire pedra em você? E Kardec fala, atire. Aí ele fala, você fala assim, porque tem esse aí do seu lado te protegendo.
Kardec tinha o protetor dele. Então ninguém de nós encarnado conseguimos manter-se em pé, sobreviver, se não tivermos as nossas proteções. Mas se nós estamos interligados com uma casa como esta, então nós estamos constantemente conectados com Jesus e com os mentores amigos. Então nós precisamos começar a avaliar o que é que estamos fazendo conosco. E aí ter um foco. O foco não se pode focar ao mesmo tempo ao bem e ao mal. É como você descer um grande rio, duas canoas, com um pé a cada canoa. Em algum momento vai causar um grande dano e você vai cair. E você não vai ficar nenhum dos dois, ou vai ter que escolher um ou outro. Então, se nós estamos aqui para escolher entre o bem e o mal, por que não o bem? Acostumamos a dizer que nós não temos luz. Então nós, quando eu falo nós, eu já estou me referindo a mim, tá? Eu não tenho luz. Ah, mas é muito difícil falar, quando você fala assim com toda a sinceridade, você ama Jesus, Pedro? Fala, não, eu não amo Jesus. Como? Você não ama Jesus? Não amo Jesus ainda. Porque eu não amo você, eu não amo você, eu não amo o outro ainda, e eu não amo as imperfeições do outro, as imperfeições do outro ainda me incomodam, então como vou amar Jesus? Se as pessoas que convivem conosco são os degraus para nós chegarmos até Jesus. Então, quando eu amar verdadeiramente aquele irmão que está comigo, que pensa diferente de mim, que tem suas opções em todos os sentidos, e eu compreendê-lo, eu já estou começando a amar Jesus. Mas então você não tem luz? Não. Mas eu admiro o Mestre Jesus, e mesmo sem luz eu trabalho para Jesus. Essa é a diferença. Eu adoro trabalhar com Jesus, eu adoro falar de Jesus, eu adoro falar de Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Maria de Magdala, os 3 ícones do Evangelho. Eu adoro falar de Jesus, mas eu ainda não consigo olhar para ele, sou como um autista, eu não consigo olhar nos olhos de Jesus. Tamanha dívida que nós temos, tamanho de comprometimento, não é? Então nós precisamos começar a doar de alguma forma, a forma que tratamos os demais revela nossas intenções. Então, se você quer se conhecer, como você está tratando o seu esposo, sua esposa? Como você está tratando o seu pai, a sua mãe? Como é que você vai visitar seu pai que está velhinho, a sua mãe? Você pensa na sua mãe, quando ela carregou você 9 meses dentro do ventre dela, ainda te amamentou, ficou sem dormir, deformou o corpo físico dela? Alguma vez pensamos nisso e agradecemos a ela, a Deus por ela? Estamos devolvendo para ela tudo que eles deu para nós? Ah, mas o pai não. O pai também, enquanto a mãe estava, o pai estava lá se ferrando, perdão da palavra, né? Com saco de cimento nas costas, na construção civil, na agricultura, ou seja, um empreendedor, um médico, sei lá o que for, mas estava lá dando o melhor de si para trazer para casa. Então nós precisamos pensar que são direitos iguais, homem e mulher, funções diferentes, mas os dois devem ter o mesmo valor. Porque é interessante, quando a esposa morre, os filhos não vêm ver os pais, o pai. Os filhos vão ver a mãe, mas esquece do valor do pai. É interessante isto. E quanto mais idade nós ganhamos, eu tenho que falar, porque eu 62, você vai ficando mais sensível, mais observador, mais atento, você já sabe quem são seus amigos, quem não são. É interessante isto, né? Então você precisa doar bastante, porque vai revelar as suas intenções. Então observe, um pensamento que vem em tua mente, pensa, esse pensamento é meu ou não é meu? Não, esse pensamento não é meu, eu não sou assim. Então tira imediatamente, porque ele pode querer instalar aí, e aí depois você não consegue tirar facilmente. Então é essa coisa de estudar. Por isso, quando você estuda o livro dos médiuns, que deve ter aqui na casa certamente, você estuda a mediunidade, e aí você estuda a sua mente, esse pensamento é meu, esse não é, eu não sou assim, percebe? Porque nós somos influenciados mais do que nós imaginamos. E olha a diferença
Quem nos influencia são só os nossos irmãos mais retardatários. Os espíritos inferiores, como nós, só que fora do corpo. Eles nos influenciam constantemente. E os bons? Os bons nos intuem e nos inspiram. Olha a diferença. Ele vai nos intuir e nos inspirar, mas nunca influenciar, porque ele não vai intervir no seu livre-arbítrio. Mas às vezes sim, você vai descer aqui, cuidado da escada, cuidado do degrau, essas coisas eles falam para você. Olha, pensa bem o que você vai fazer. Quer dizer, está te inspirando, te intuindo. Percebe que nós não estamos sozinhos? Vai, cruze, meta a buzina, sai da frente, né? Mais ou menos assim, né? Então, é aqui e agora. A única coisa que nós temos, pense no que nós temos. Nós vamos pensar na casa, no carro, uma TV 60 polegadas, não é? Ninguém tem nada disso. Nós só temos esse momento agora. Ou não é? Só esse momento. Mas esse momento pode ser décadas e mais décadas, tomara que seja. Mas alguns de nós já estamos vencendo aí, já estamos lá, né? Vencendo. Graças a Deus, eu já não estou me importando. Gosto de viver, mas não ligo. Então, o que nós temos? Só esse momento. Então, vamos viver esse momento único. Aí, eu sempre gosto de falar da família. Quando eu vejo uma mãe, uma criança, eu gosto muito de falar, eu não vou deixar de falar, né? Estou dentro do tempo que ainda dá para falar. Então, eu falo assim, qual é, para a mãe, né? Você vai perguntar para a mãe, quem que é mais importante para você, seu filho ou seu marido? Lógico que ela fala, meu filho, eu estou acariciando aqui, e o marido, quem é mais importante, seu filho ou sua esposa? É meu filho, não é minha esposa. Mero engano. O mais importante para a esposa tem que ser o esposo, e para o esposo a esposa, porque se os dois estão bem, os filhos estão melhor. Está num porto seguro, os dois se falam, não se entendem, se amam, se compreendem, se aceitam. Olha só como que é assim. Então os filhos não querem sair, quer ficar com o pai, eu vou com você. Mas quando ele não tem esse porto seguro em casa, que os pais brigam, não se amam, não se suportam, os filhos querem sair rapidinho, imediatamente são capturados na rua por malfeitores, encarnados e desencarnados. Então percebe o grande papel que nós temos. Também eu queria falar um pouco da autenticidade. Muitos de nós falamos que temos que falar, vou falar e acabou. Não tem problema, ele tem que escutar, ele tem que ouvir essa verdade, mas nem sempre. A autenticidade nem sempre é importante, muitas vezes ela fere muito. Fere a ponto de levar à morte de um relacionamento, à morte de uma amizade, à morte de um carinho, de um afeto, ou não. Então a autenticidade nem sempre deve ser falado. E se falado tem que tomar muito cuidado. Então, para tomar muito cuidado com a autenticidade que nós vamos falar, às vezes nós temos que esconder um pouco alguma verdade, não temos? Às vezes você tem que deixar de falar, porque senão você vai criar um problema sério. E no momento certo falar, mas falar de alguma maneira que a pessoa não se ofenda. E aí tem uma historinha muito interessante, que um rei estava muito velho, e o filho amava muito o seu pai, o rei, e resolveu que iria dar um quadro para ele, pois ele gostava muito de quadros, e ele tinha fascinação por quadros. E o filho, o príncipe, chamou 3 pintores da região, os melhores, mas ninguém podia chegar perto do rei e levantar a cabeça e olhar nele, porque ele tinha um nariz enorme. E se você falasse do nariz do rei, ou você olhasse o nariz do rei, ele mandava decapitar. E chamou os 3 pintores. E o pintor olhou o rei e pintou o nariz grande, mandou degolar. O pintor, vendo isso, o segundo, falou, nossa mãe,
Olhou o rei e fez o nariz pequeno. Mandou degolar porque não fez igual. O terceiro falou: como que eu faço? Perguntou para os serviçais: do que o rei gosta? Ele gosta de caçar. Gosta, é? Aí ele pintou o rei em cima de um cavalo com arco e flecha assim, ó, escondendo o nariz. Percebe? Às vezes oculta alguma coisa, pintou o rei certinho, só escondeu o nariz, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que fazer isso também, né? Para o bom relacionamento e não morrer, né? Então, para nós terminarmos, pois temos o tempo, né? Eu gosto muito de terminar com Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, ele fala que a caridade é aquela que você faz em você. Isso é para a nossa reflexão realmente, né? Para mim e para todos nós. Então ele diz assim, deixa eu tomar uma água aqui. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso. O amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração, mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão e a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos como criança, pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto conhecemos apenas uma parte, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. Muita paz, muita luz, muita gratidão pela atenção, pelo carinho, pelo acolhimento e até uma próxima oportunidade. Muita paz. Amém.